pessoal, tudo bem? Enquanto no século XVIII havia no Brasil um grande descontentamento que fez surgir um clima de revolta contra a metrópole portuguesa, na América do Norte e na Europa, as revoluções liberais saíram vitoriosas. Os cidadãos da França e da América do Norte viviam um clima de relativa liberdade. Empolgados com a independência dos Estados Unidos e com a vitória da Revolução Francesa, um grupo de brasileiros começou a se reunir secretamente para organizar o levante contra o domínio português. Começava assim a Inconfidência Mineira. Manuela, o que você recorda desse movimento? Nós conversamos sobre ele na aula passada. Eu já sei que os participantes da Inconfidência Mineira, eles foram influenciados pela Revolução Francesa e pela Revolução Americana. E sei também que o início da Inconfidência foi marcado para o mesmo dia da derrama. Mas, olha, quem eram os Inconfidentes? Qual o plano que eles tinham para o Brasil depois da Inconfidência? Bem, Manuela, faziam parte do grupo dos Inconfidentes poetas, advogados, militares, como também médicos, estudantes e até alguns fazendeiros ricos. As reuniões do movimento aconteciam na casa de um dos Inconfidentes em Vila Rica. Nessas reuniões, eles planejavam a revolta que libertaria o Brasil da opressão portuguesa. Quer dizer que todo mundo que mora em Vila Rica participou da Inconfidência? Que nada, Manuela. Como eu disse, participaram do movimento intelectuais, profissionais liberais e grandes proprietários de terra. Porém, as pessoas mais simples e sem instrução, que não tinham propriedades nem escravos, não participaram do movimento. A Inconfidência Mineira não foi, portanto, um movimento popular. Isto é, não foi um movimento que contou com a participação do povo em geral. Entre os Inconfidentes, um dos mais empolgados era o alferes, ou seja, o segundo-tenente Joaquim José da Silva Xavier, conhecido pelo nome de Tiradentes por também ter trabalhado como dentista. Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes era um dos únicos Inconfidentes que não tinha terras nem escravos. Bom, pessoal, agora em relação à segunda pergunta que a Manuela fez sobre os planos dos Inconfidentes, nós podemos dizer que suas principais ideias eram proclamar uma república cuja capital seria a cidade de São João del Rei, em Minas Gerais. Criar indústrias para que fossem fabricados aqui mesmo os produtos que os brasileiros tinham de comprar de Portugal. Decretar o fim do monopólio comercial para que se pudesse comercializar livremente. Criar uma bandeira para a nova república com os dizeres libertas que será também, que significa liberdade ainda que tardia. Dar pensão às famílias numerosas. E com relação aos escravos? Nós sabemos que o lema dos Inconfidentes era liberdade ainda que tardia. Será que a liberdade para todos, inclusive para os escravos, estaria nos planos dos Inconfidentes? Infelizmente, essa foi uma das grandes, se não a maior contradição da Inconfidência Mineira. Ela pregava a liberdade para o Brasil, mas mantinha a escravidão. Esse assunto chegou inclusive a provocar calorosa discussão entre alguns Inconfidentes. Enquanto uns queriam acabar a escravidão, outros não. Não podemos esquecer que grande parte dos Inconfidentes era formada por ricos senhores de terras e de escravos. Esses não aceitavam que a abolição dos escravos fizesse parte dos planos da Inconfidência Mineira. E a revolta, Manuela, como você bem lembrou, estava planejada para ocorrer no dia da derrama. Os revoltosos provocariam uma agitação para desviar a atenção dos dragões. Enquanto isso, Tiradentes iria prender o governador no Rio de Janeiro.
Chegando ao Rio de Janeiro, Tiradentes se encontrou com o coronel Joaquim Silvério dos Reis e o convidou a participar do movimento. De princípio, Joaquim Silvério aceitou. Mas o coronel devia muitos impostos atrasados à coroa portuguesa e resolveu denunciar os planos dos Inconfidentes em troca do perdão de suas dívidas. Descoberto o movimento, os Inconfidentes foram todos presos e, de acordo com a posição política, social e econômica que ocupavam, foram julgados. Os grandes fazendeiros ou foram perdoados ou foram expulsos do país. Quanto a Tiradentes, foi o único condenado à morte. Portanto, condena ao réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha Tiradentes, que seja conduzido por via pública ao local da forca e nela morra morte natural para sempre, e que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e colocada sobre um poste alto em Vila Rica, e que seu corpo seja dividido em 4 partes e pregado em postes no caminho de Minas. Serão considerados infames seus filhos e netos, e sua casa deverá ser arrasada. E o que foi que aconteceu depois da morte de Tiradentes? Bom, Manuela, com a morte de Tiradentes, o movimento dos Inconfidentes chegou ao fim. Entretanto, turma, nós não podemos dizer que a Inconfidência Mineira foi um movimento fracassado. Ficaram as sementes de mudanças que logo, logo iriam dar seus frutos. Na opinião de vocês, por que Tiradentes foi o único condenado à morte? Nos dias de hoje, será que o povo brasileiro é um povo realmente livre? Turma, o que vocês acham que é necessário para que um povo se sinta realmente livre? Bem, essas são as questões que nós deixamos hoje para vocês. Não esqueçam de fazer a leitura do manual de apoio e também os exercícios do seu caderno de atividades. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Até logo, pessoal.